Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Resenhar, esse seu programa dominical com as resenhas do que eu li durante a semana. E essa semana foi a semana da Script e dos tijolões. Li vários livros grossinhos assim, muito legais. Lembrando que se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para ser notificado dos nossos vídeos. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não se inscreve, tá bom? Então vamos lá para as resenhas desta semana! Essa semana eu recebi algumas coisas aqui da Script, começando com Horror Cósmico, que eu já li, e aí vou fazer a resenha daqui a pouquinho. Recebi também esses dois livros aqui, que é Os Cavaleiros das Trevas e A Gata, 80 Anos da Mulher Gato. Na verdade, esse Cavaleiro das Trevas já tinha sido lançado há algum tempo, mas eu não tinha comprado na época. Quando surgiu a campanha do Catarse da Gata, aí eu aproveitei e comprei junto Os Cavaleiros das Trevas. Faz parte de uma coleçãozinha muito bacana da Script, que tem ainda O Homem que Ri, que eu já fiz resenha aqui no canal. E vai ter um outro, agora que eu também apoiei, que chama Heróis Pulp, que vai falar sobre o surgimento dos heróis das revistas Pulp, né? Muito bacana essa série da Script. E aí, recebi também um tijolão, que é Histórias dos Quadrinhos dos Estados Unidos, do Diego Morro e da Laluna Machado. É um livro que demorou quase um ano e meio, acho que um ano e meio para ficar pronto, né? Desde o final da campanha. Olha a grossura disso daqui, tem 900 e tralalá de páginas, um trabalho assim realmente de peso, sem nenhum tipo de trocadilho, né? Eu vou ler e fazer a resenha, mas esse aqui demora um pouco, né? Porque é um trabalho realmente muito bem feito. Dá uma olhada aqui bem encadernado, tudo certinho, né? Gostei muito desse trabalho aqui da Script. E vamos começar então. Eu vou começar com Horror Cósmico, que é um quadrinho finlandês. Olha só que coisa interessante, do Apo Rap e com a Pepe Koivunen. Então, conta a história é uma história do Drácula, né? Só que é uma história com bastante humor, assim, um humor sarcástico. E uma diagramação, eu gostei muito da narrativa dele com esses quadros, assim, em que ele não tem um padrão de quadros, né? Embora seja horror cósmico, não tem muito nada de Lovecraftiano aqui. Tem algumas menções só, e eu acho engraçado que ele faz uma crítica aqui ao Lovecraft muito, muito contundente aqui, e engraçada, né? Então tá lá o Drácula e o assistente dele, o Igor, passando os dias lá no castelo, quando de repente bate na porta deles um cara da prefeitura falando o que eles faziam, tal, para ver se eles estavam pagando impostos. E aí o Igor sai para verificar o que ele pode fazer em relação a esse negócio aí dos impostos e não sei o quê. Mas aí você tem que ler para descobrir o que rola depois. Olha o cara da prefeitura aqui, ó. Então é um quadrinho aqui bem sarcástico sobre essa questão aí da burocracia do Estado, né? E como seria essa relação aí com, por exemplo, o Drácula, né? Que é um cara que tem uma vida totalmente diferente. E o que eu acho legal na diagramação dele é que ele faz esses quadros menores, assim, ele preenche bastante a página. E ele vai, conforme a narrativa, ele vai mudando isso, essa quantidade de quadros, o tamanho dos quadros. E uma outra coisa engraçada que tem aqui também é quando parece o Van Helsing e eles ficam tendo uma DR aqui, o Drácula e o Van Helsing, né? Quadrinho muito bacana, não vou mostrar tudo aqui, que é para vocês lerem, né? Comprarem e lerem. E aí tem uma entrevista com o Apo Rap pelo Márcio dos Santos Rodrigues, que é o cara que fez a tradução aqui do finlandês, direto do finlandês, que o cara fala finlandês, olha aí, essa fera aí, galera. E tem também uma abertura aqui do Márcio dos Santos Rodrigues, tá? O outro quadrinho que eu li aqui foi o Black Hole, do Charles Burns. E o Black Hole é um quadrinho que já foi lançado na década de 90, então ele tem aquela
Olha só essa guarda que bonita. Ele tem aquela atmosfera, né? Anos 90. E conta a história, né? Sempre tem essa abertura aqui que lembra uma vagina, né? Todas essas aberturas aqui dele. O desenho de Charles Burns é sensacional. O cara que tem um desenho maravilhoso. Né? E para mim esse quadrinho aqui, ele fala muito daquela questão, para mim, o que me pegou foi daquela angústia do final da adolescência para o início da idade adulta, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou me virar sem os meus pais, né? Como que a minha vida, como será a minha vida? E aí ele usa aí uma metáfora também de uma doença. Que assim, como está na década de... Essa história passa na década de 70, mas como o quadrinho foi produzido na década de 90, é uma alegoria à AIDS, né? As pessoas que ficam à margem em função de estarem doentes. É uma história muito... que toca muito nesse ponto, assim. Então, é aquela história que é tipo a do... que eu falei aqui para vocês um tempo atrás, do Daniel Clowes, né? Que não é uma história que tem assim um final ou uma sequência assim muito lógica. Lembra muito filmes do David Lynch, que tem aquela atmosfera meio onírica e que vai e vem, né, nas situações, e alguns personagens não tem um final tão feliz assim, não tem um personagem... Tem aqueles personagens principais e outros que estão ali circulando a história, né? Mas é uma história muito boa, não é para aqueles que gostam de histórias lineares também, que tem começo, meio e fim, finais felizes, porque não tem. E não tem um final assim, sabe? Ah, terminou e eu entendi tudo o que aconteceu. Não vai ter. É aquela narrativa, ela tem algumas elipses aqui na narrativa, tem alguns flashbacks, ela não é linear, mas ela vale muito a pena na questão dessa angústia, né, da adolescência, do final da adolescência, início da idade adulta, né, e na qual as pessoas estão ali meio que perdidas, né, no que fazer, e aí no meio disso tudo tem essa questão da doença e também de pessoas que vivem à margem da sociedade. Tem ali alguns moradores, o que a gente pode chamar aqui no Brasil dos moradores em situação de rua, né, pessoas em situação de rua. Então aqui tem umas pessoas que vivem na floresta, que são afastadas em função da doença, e que estão à margem da sociedade e tudo isso. Mas vale a pena, é uma edição muito bem feitinha aqui da Dark Side Books, como sempre, né, em capa dura e tudo mais. O que falta, tem uma biografia aqui do Charles Burns, é uma pequena biografia, mas o que falta geralmente pelo menos nos volumes que eu li da Dark Side Books, são os paratextos, né? Podia ter um paratexto aqui falando sobre o Black Hole, principalmente contextualizando, né? Já que é uma obra aí que já tem alguns anos, então precisaria ter uma contextualização aqui. Eu acredito que sim. E por último, eu só li tijolo essa semana, né? Porque assim, mas você só vai fazer 3 quadrinhos hoje? Mas, meu amigo, dá uma olhada no tamanho dessa Black Hole aqui, pelo amor de Deus, né? E aí eu peguei e fui ler o quê? Por último, Tomie, do Pipoca e Nanquim. Volumes 1 e 2, que são gibis aí com 300 e tantas páginas, né? Olha aí, ó, é um negócio gigantesco. Quase 400 páginas cada um. Com o capricho do Pipoca e Nanquim, sem dúvida, né? Com uma capa, uma contracapa, ó. E essa luva aqui, não é luva, como é que chama isso aqui? Eu esqueci. Mas tem essa sobrecapa, é isso, sobrecapa. Então, e os 2 volumes têm o mesmo capricho, a mesma sobrecapa ali, né? E o que é esse gibi? Cara, é assim, todo mundo fala bem do Junji Ito. É o primeiro trabalho do Junji Ito, né? Então tem que deixar isso em perspectiva. É o primeiro trabalho do Junji Ito. E todo mundo fala bem do Junji Ito, então é um grande autor realmente. É um autor fantástico. Só que eu acho que essa daqui é uma obra dele que ainda, como ele era um cara novato, ainda carece de algumas coisas.
Tudo bem que é uma antologia também, embora seja uma antologia de uma personagem só. E ele começa com alguns personagens no início, né, que vão se repetindo, e no final também outros personagens que vão se repetindo. Mas tem muita variação dos grupos de personagens que trabalham aqui. Então, Tomie é uma menina que ela sofre uma violência brutal na escola, e a partir daí ela começa a aparecer depois. Ela morreu, ela foi... E aí ela aparece depois para as pessoas, e aí vira uma aparição aí em outros momentos. E ela é tipo... Ela lembra muito... Ela lembra alguns filmes daqueles de personagens que não morrem e se regeneram, né? Tipo Exterminador do Futuro, quando teve o T-1000 lá, como é que chama? De metal líquido, né? Então, assim, tem isso, né? Da personagem não morrer e ela se regenerar e tudo mais. E o interessante aqui é que você vê um desenho do Junji Ito, não tanto quanto tão primoroso quanto em Fragmentos do Horror, né? Parece ele vai tendo ele vai aprimorando o desenho dele com o passar das edições. Você vai vendo que o desenho dele vai tendo uma mudança e um aprimoramento com o passar das edições, tá? É um desenho bem feitinho, uma história que ela é bem inventiva. Agora, o que é um gibi que ele é meio perturbador, assim, porque ele tem muita violência, né? Tudo bem, faz parte da questão do horror e tudo mais, e também não vamos dizer aqui que o Junji Ito é misógino, né? Mas tem uma coisa de violência contra a mulher aqui, né? Porque e uma outra coisa também é que os personagens são muito adolescentes, assim. Difícil ter... Todos os personagens agem como adolescentes. É muito... eu achei isso meio estranho, assim. E meio perturbador essa coisa da violência contra a Tomie, assim, né? Do jeito que... embora faça parte do que a história... do que ele criou para a história, mas isso é meio perturbador, assim, né? Porque a gente tem muito essa questão da violência contra a mulher e tal... E isso aqui pode gerar alguns gatilhos aqui, viu? Não sei, eu achei isso. Eu achei meio perturbador essa coisa dessa violência e dessa infantilidade, assim, entre as relações entre as pessoas, né? Em relação à obra, é uma obra muito boa, muito bem produzida, tendo esse sentimento que deixou em mim. Não sei se deixou nas outras pessoas, mas em mim me incomodou. Me incomodou um pouco. Tem umas sacadas bem legais aqui. Essa do saque aqui é muito legal. Tem outras assim que são bem perturbadoras aqui, que envolvem crianças e tal. E essa Tomie também é uma personagem que ela é muito manipuladora, né? Uma personagem super manipuladora. Mas tem essa relação aqui da violência contra ela, porque os homens ficam todos apaixonados por ela, né? Então isso que eu falo, que tem essa coisa da adolescência, né? Dos homens parecem todos adolescentes de 13 anos, né? Então, tudo por conta desse transe que a Tomie causa nas pessoas, né? Mas enfim, é um gibi muito bom, com aquela produção, com aquela qualidade Pipoca e Nanquim de sempre, mas que para mim causou um pouco de incômodo em relação a essas questões de violência e tudo mais. Mas dentro do ramo a qual ele se propõe, que é o terror, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não estou aqui acusando o Junji Ito de nada, deixando bem claro isso. É um autor super consagrado. Inclusive naquele Fragmentos do Horror tem uma história que ele aborda esse tipo de coisa de uma forma muito melhor. Então talvez essa questão ele poderia ter amenizado mais se ele fosse um autor mais maduro, que é o que ele é hoje, né? Um autor bem mais maduro. Então, por hoje é só, gente. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que a gente tem uma campanha no Apoia-se. E se você quiser nos apoiar, é só você acessar apoia.se e fazer contribuições de 2 até 10 reais. A gente não quer ficar bilionário,
a gente só quer manter esse canalzinho. Então a contribuição mínima é R$2, contribuição máxima R$10. Agradeço aqui aos nossos apoiadores Daniel Bendassoli, Carlos Eduardo Salvador, Alexia Bassi e Rafael Profeta. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Então, pessoal, até a próxima e um abraço. A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Na segunda, temos a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Na terça, temos o Pod News com Paulo Alexandre Júlio e Pablo Lopes. Na quarta, temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio. Na quinta, temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível. Na sexta, temos o Pode Aprofundar com André Cruz. No sábado, temos o Pode Debater quadro a quadro com Amálio Damas e Adilson Terrível. E aos domingos, temos o Pode Resenhar com leituras da semana e resenhas esporádicas quando tiver algum quadrinho interessante.